16 e o versículo de número 18. Amados irmãos, nós vamos falar da igreja, um organismo vivo e operante. Nós vamos falar da igreja, um edifício. Nós vamos falar da igreja, um projeto de Deus. E esse projeto está aqui nesta noite. Ele não para, ele não cessa, ele vai continuar até a volta de Jesus. E Jesus Cristo vai continuar edificando ele. Mateus 16, versículo 16 e 18. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Os irmãos podem tomar assento, glorificando e exaltando a Deus. Amados irmãos, o texto em apreço já foi pregado por muita gente, continuará sendo pregado até a volta de Jesus, porque é uma das maiores confissões da Bíblia Sagrada de reconhecimento do Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que Israel esperava, o esperado das nações. Eu já preguei nesse texto, mas como a Bíblia ela não é um livro qualquer, o Espírito Santo nos dá milhares de mensagens a cada manhã que nós lemos a palavra de Deus. Cada vírgula que contém na Bíblia Sagrada não é a mesma vírgula que tem em um livro que nós lemos simples por aí, porque a Bíblia Sagrada ela não é qualquer livro, ela é a palavra de Deus, e nós encontramos nela refúgio para a nossa alma. Mas o que vemos aqui, amados irmãos, é a confissão do apóstolo Pedro, quando Jesus fez a pergunta para os apóstolos sobre quem era que o povo achava que eles eram, mas perguntou para os apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro faz essa confissão, e Pedro diz: tu és o Cristo, vindo de Deus, o Filho do Deus vivo. E Jesus Cristo diz: eu sei, pois também tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, esse texto em apreço me leva a fazer menção da igreja de Deus. E Jesus Cristo aqui, amados irmãos, ele cita a igreja de Deus no momento em que ele está a instituindo como um órgão, como um organismo, como uma entidade, como alguém que irá fazer algo da parte de Deus. Jesus Cristo está instituindo naquele momento. Mas a citação que Jesus Cristo faz aqui, amados, me chama a atenção, porque ao referir com essa palavra, Jesus está falando de algo não somente presente, mas também algo futuro. Jesus Cristo, amados irmãos, está falando como que se falasse de alguém. Jesus aqui, amados, ele refere a igreja como um projeto, porque já era projeto de Deus. Quando Adão pecou ali no Éden, Deus já tinha um projeto de levantar alguém para que pudesse redimir a humanidade do pecado, e a igreja de Deus era um projeto na terra. Alguém diz, amados irmãos, que a igreja existe desde o princípio dos séculos. Alguns eruditos dizem que ali a igreja já existia. Alguns eruditos dizem, amados irmãos, que a congregação de Israel pode ser conhecida como igreja, na definição do termo, porque o termo quer dizer congregação, assembleia, união, e a igreja já estava instituída. A igreja era um projeto, amados irmãos, que não nasceu do homem, e Jesus Cristo fez bem essa referência, quando Pedro confessa que ele é o Cristo, e Jesus Cristo
vem